Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à reunião semanal do Grupo SIM, Spirit in Michigan. Nós nos reunimos virtualmente desde o início da pandemia, mas normalmente a gente se reúne na Igreja Unity de Farmington Hills, que é um subúrbio de Detroit, Michigan, dos Estados Unidos. Mais recentemente, com a ajuda da nossa amiga Beth, ela trouxe vários grupos, outros grupos espíritas do Brasil, para se unir ao nosso grupo nessas reuniões virtuais. E vocês que estão assistindo agora essa gravação, independente do horário em que estejam, vão certamente usufruir dos fluidos, dos conhecimentos e das intuições que vão ser compartilhadas no nosso trabalho de hoje. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Segundo Allan Kardec, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Sendo assim, a reflexão desta semana será sobre a mediunidade, tendo como parâmetro a médium Ivone do Amaral Pereira. E a nossa discussão vai ser dirigida por nossa querida amiga Ana de Souza, do grupo Jesus Gonçalves, Grupo Espírita Jesus Gonçalves do Rio de Janeiro. Para iniciar, então, os nossos trabalhos, eu gostaria de fazer uma pequena prece e vou encaminhar, assim, a palavra à nossa amiga Ana. Então, vamos todos fechar os olhos. Vamos, primeiramente, agradecer ao nosso Mestre Jesus por termos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para, mais uma vez, aprender, evoluir, discutir e assimilar esses conhecimentos que são tão importantes no nosso desenvolvimento moral e espiritual. Vamos pedir que esse trabalho de hoje se dê da melhor maneira possível, dentro da paz e da harmonia, e que nós, todos os espíritos amigos que aqui se reúnem a nós nesse momento, ajudem a nossa amiga Ana no seu trabalho, na sua discussão. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, você, Ana. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Conseguem? Boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de gratidão, né? Gratidão por mais uma oportunidade de nós estarmos reunidos, como bem o companheiro falou, de estudarmos, né? Buscarmos entendimento e estudar a Dona Ivone, né? Estudar a Ivone do Amaral Pereira, estudar a sua vida, é algo que, pessoalmente, para nós, como a gente colocou há pouco para os companheiros, é algo que nos toca o coração, porque nos ajudou muito, né, no nosso processo de entendimento da mediunidade e nos ajuda até hoje. E ter a oportunidade de estudar, pensar, refletir sobre, rever, né, a vida dela, reler as obras, reler um pouco sobre a história de vida dela, relembrar e rever e refletir novamente sobre várias posturas que precisamos, como médiuns, né, buscar para a nossa vida. E Ivone, nesse mecanismo, né, como foi bem colocado hoje, né, Ivone e a mediunidade com Jesus, né, ela buscou na sua vida toda, e a gente vai ver nitidamente que a vida dela foi ela realmente se apropriou
da mediunidade como uma ferramenta, como um instrumento, como é bem colocado no Livro dos Médiuns, e buscou fazer com que tudo aquilo que ela podia, né, utilizar para que ela conseguisse dar conta, né, de todo o processo de progresso, das dificuldades, das expiações, dos resgates que ela tinha como espírito na sua caminhada, ela deu conta usando a mediunidade, e não só fazendo isso, ainda deixou um legado de informações, de livros que nos orientam, que nos permitem entender e se apropriar de uma postura que nós precisamos e muito para dar conta. E aí a gente gostaria de começar pelo título, no livro Ivone Entre Nós, que é um livro psicografado por Emanuel Cristiano. São várias mensagens de Ivone, e uma delas, ela já, né, na parte espiritual, ela vai falar da mediunidade com Jesus. O tema da reflexão é esse, mediunidade com Jesus. E nós gostaríamos, para que a gente possa dar início e perceber, né, como Ivone enxerga, né, como Ivone pensa nessa mediunidade com Jesus, nada melhor do que ouvir próprio pensamento de Ivone. Né? Então, a gente vai, sem pedir permissão, a gente vai dar uma lida para que a gente dê início a para a gente entender a vida dela e entender como ela traz com tanta propriedade essa mediunidade. Então, o título da mensagem que ela nos traz através desse livro, Ivone Entre Nós, né? Já na pátria espiritual, ela começa dizendo: instrumento valioso para o cultivo do espírito, a mediunidade se apresenta na Terra como bênção de Deus, conduzindo o homem para o progresso. A faculdade mediúnica é sublime oportunidade de trabalho e redenção. Estou pegando só algumas partes para que a gente possa refletir, tá? Para não ler o texto todo, deixo com gostinho para que os companheiros depois busquem na obra, né, a leitura completa. Ela coloca também que não há intercâmbio mediúnico que não esteja submisso às leis morais estabelecidas por Deus e que regem a vida imortal de todos os espíritos. Aquele que desejar êxito na tarefa de relacionamento com os desencarnados jamais poderá relegar o caráter religioso da mediunidade como um dos mais poderosos apoios na prática mediúnica, objetivando, dentre outras, a comprovação da imortalidade e a transformação do homem. As entidades venerandas que durante décadas me acompanharam, honrando-me com a oportunidade de aprender e servir, sempre me alertaram e advertiram para que jamais me afastasse da mediunidade evangélica. A moral cristã é o conjunto de normas dignas, saudáveis e humanistas que nos vai religar à divindade, assegurando-nos proteção e amparo no trato com os desencarnados. Desconheço uma entidade efetivamente elevada, interessada no progresso humano, e não reconheça no Cristo o guia e modelo para a humanidade. Aqueles que se afastam do sentido religioso do espiritismo e, sobretudo, da mediunidade, representam os equivocados que poderão tornar-se os intérpretes das sombras, tumultuando a doutrina espírita. Quem desejar servir na seara mediúnica contará com o Livro dos Médiuns como poderoso instrutor e o Evangelho segundo o Espiritismo como digno código moral religioso norteando a conduta do medianeiro. E aí ela fecha, né, com mediunidade sem Jesus é treva que maltrata, é sede que tortura, é noite sem alvorecer, é vida sem esperança, é orgulho, vaidade e ilusão. Mas a mediunidade com Jesus é luz socorrendo as sombras, é água viva no deserto das provações,
é véspera na noite dos sofredores, é caridade consolando, salvando e vivificando. Então, assim, o texto é mais amplo, mas nessas palavras a gente já percebe, né, a visão e a percepção de Dona Ivone com relação à mediunidade, trazendo com muita propriedade algumas características que ela fala, né? Desse instrumento, dessa apropriação desse instrumento, dessa oportunidade, ver a mediunidade como uma oportunidade de redenção, de trabalho, tendo como guia o Cristo, fiel à doutrina, fidelidade doutrinária, colocando as obras básicas, e aqui colocando muito bem o Livro dos Médiuns como alicerce e o Evangelho, né? Então, e isso foi a vida dela. Essa postura foi o que ela procurou, né, seguir os seus mentores, né, seguir na sua caminhada. Então, quando a gente fala da vida, que eu vou colocar alguns traços, e não daria para a gente colocar tudo, todas as histórias e tudo aquilo que ela traz, e aí convido os companheiros que busquem, né, nas obras, que são riquíssimas, mas o pouco que a gente vai colocar aqui já mostra que a vida dela e o processo mediúnico, a vida espiritual, né, você fazer como o Jacobson fala, Trovão, né? O fenômeno mediúnico, a mediunidade, ela está na nossa vida, ela faz parte da nossa vida. E ela viveu assim, a vida dela foi exatamente isso. Ela buscou compreender em cada situação da sua vida o quanto que aquela situação estava demonstrando e sinalizando um aprendizado, uma renúncia, uma postura. Ela não deixou escapar das oportunidades, não com facilidade, com muito sofrimento, com muitas dificuldades, mas mostra que é possível. E é isso que ela deixa assim, para todos nós que estamos aí engatinhando nesse trabalho de buscar entendimento, né, das nossas percepções. Ela deixa isso para a gente, que é possível, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que a gente ainda tem que mergulhar no entendimento do Evangelho do Senhor Jesus, da própria codificação. É possível, basta que a gente tenha olhos para servir e se colocar à disposição. Então, ela já começa, né? Ela nasceu em 24 de dezembro de 1906, em Rio das Flores, distrito de Valença, e teve seu desencarne em 9 de março de 1984. Família, ela já começa a vida dela, ela diz, né, no livro Recordações da Mediunidade, que ela já começa a vida dela, o primeiro fenômeno mediúnico já acontece aos 29 dias de nascido, porque ela teve sufocou, teve uma tosse, ficou sufocada, e aí ela nessa tosse, ela simplesmente entrou num estado, né, de catalepsia, e foi considerada naquela época, né, ficou como estado cadavérico, como se estivesse, para todos, né, desencarnado. E 6 horas foram assim, e providenciaram o velório. Ela era ainda muito pequena, uma família grande, então diz que a família ainda, todos que moravam lá no local, no distrito, né, não estavam sentindo muito, porque ela era muito pequena, mas a mãe, que achava que no seu coração não tinha acontecido nada, que ela ainda estava ali viva, tinha aquele sentimento, já estavam se arrumando o corpinho daquele bebê, né, para ser enterrado, para ser velado, e ela vai para um quarto e se coloca em oração para Maria, e fala com Maria, né? Até eu coloquei o que ela falou assim: Maria, né, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei e a inevitável lei da morte. Mas se, como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio, cuja causa ignoramos,
rogo vossa intervenção junto a Deus para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou-lhe entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir desse momento. Ela é vossa, eu vou-lhe entrego, e seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei sereno e confiante, porque será previsto por vossa proteção. E realmente, a Maria, né? Ivone como ela diz em algumas obras, que ela é paciente do hospital, né, de Maria de Nazaré, né, teve vários suicídios, e ela é uma paciente e é uma tutelada de Maria. E a mãe, e aí, após essa prece, essa oração, ela retoma, a criança, né, ela volta, e Ivone faz uma reflexão sobre esse episódio no livro Recordações da Mediunidade. Ela faz uma reflexão sobre esse momento vivido por ela. É uma obra riquíssima, de muito aprendizado, esse livro Recordações da Mediunidade. Nessa reflexão, ela diz assim, palavras de Ivone sobre o fato. Ela diz assim, ingressando na vida terrena, o que ela pensa a respeito desse episódio, que foi para ela, como ela diz, o primeiro fenômeno mediúnico na minha vida, e que a partir daquele momento ela vai depois passar a ter essa característica, né, de emancipação da alma, em alguns momentos vai ter esse estado de letargia, catalepsia e até em trabalho. Mas ela coloca assim, a reflexão que ela tira, Ivone, sobre esse momento, e que a mãe sempre colocava muito para ela esse fato, né? A família colocava muito essa situação. Ingressando na vida terrena para uma reencarnação expiatória, eu deveria, com efeito, morrer por mim mesma, para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações, para ressuscitar o meu espírito morto no pecado, através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Então, o que ela tira desse episódio, né, de reflexão, nas recordações da mediunidade dela, é que, com certeza, aquilo ali já era um sinalizador de que ela ia viver a vida dela como uma renúncia, que ela sabe, e a gente sabe que hoje até achei interessante, porque o estudo na Casa do Caminho foi sobre a abertura, foi sobre o esquecimento do passado, né? E aí lembramos, Ivone, ela tinha percepções do passado dela, por uma necessidade, né? Daquele espírito. A gente sabe que, por misericórdia do Pai, há necessidade do esquecimento para a grande maioria de nós, né? Porque como iremos dar conta, né, das situações vivenciadas no passado e dar bom uso. Mas para ela havia uma necessidade. Então, ela tinha conhecimento, ela teve conhecimento das vidas pregressas dela e algumas obras, como a trilogia, onde ela cometeu, né, o suicídio em várias situações, na trilogia que ela deixa, né, nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numier, Drama de Bretanha, que são trilogias de vidas pregressas dela, nas três ela está envolvida, né, no processo de suicídio. Mas havia uma necessidade dela saber isso tudo. E aí, nesse momento dessa reflexão dela, ela já coloca, né, que ela precisava trabalhar para viver, ela precisava trabalhar no dever de se colocar à disposição, em vida mesmo, né, para o dever cumprir um dever, porque ela já tinha usado muito mal o livre-arbítrio dela. Então, a vida dela foi toda realmente a serviço, uma renúncia. Então, ela começa falando disso, e ela diz assim, vamos lá aqui, deixa eu só me localizar aqui. Então, ela começa falando sobre isso, e ela tem assim uma família, nesse momento onde aconteceu esse fato. A mãe ainda não era espírita, mas o pai, logo depois, o pai era espírita e ajudou em alguns momentos, mas ela tinha assim, uma vida
é uma criação muito modesta, ela mesma coloca, né, que a família não era rica, não tinha, tinha muitas dificuldades de todos os gêneros, mas ela diz que isso, em alguns pontos, beneficiou muito a ela, na preparação para esse trabalho que ela iria desenvolver como médium. E ela coloca que ela aprendeu com os pais, quando criança, a servir ao próximo, o mais necessitado do que nós. Por quê? Porque na casa dela, e aí ela coloca numa desse livro também, Recordações da Mediunidade, ela coloca assim: aprendi com os meus pais a servir o próximo mais necessitado do que nós. Pois em nossa casa, o que eles faziam? O pai e a mãe recolhiam pessoas, moradores, às vezes, de rua, ou pessoas que não tinham como ficar abrigado, eles acolhiam com carinho, respeito, hospedavam e ficavam com as pessoas o tempo que fosse necessário para organizar a vida deles. E, nesse momento, a família, os irmãos, ela tinha 5, 6 irmãos, todos se colocavam a servir essas pessoas. Então, assim, na mesa, no almoço, no café, na janta, eles eram servidos antes deles. Os filhos serviam esses companheiros, cuidavam deles, e ela disse que esse trabalho, né, que no primeiro momento ela, como criança, não entendia muito bem, né, ela se questionava, ela depois percebe, né, que foi um aprendizado para que ela aprendesse a servir ao outro, ao próximo, a ter um olhar para o outro nas suas necessidades reais. E ela coloca numa das obras, que eu não me engano se é Recordações, mas é que eu acho que é no Recordações, num capítulo chamado O Amigo Ignorado, onde ela vai refletir sobre os amigos protetores nossos. Nós, como médiuns, quem seriam os nossos amigos protetores? Aí ela faz um apanhado até do Evangelho, no capítulo 28, item 11, ele vai falar que a gente tem, além dos nossos anjos guardiões, nós temos uma falange de amigos que são, às vezes, protetores que nos ajudam, inclusive nos trabalhos mediúnicos. E ela faz referência a isso por quê? Porque o modo como ela tratou, né, muitos dos companheiros, na infância dela, que ela teve a oportunidade de servir e que os pais a ensinaram a ter aquela postura de acolhimento, eles se tornaram amigos e que, em momentos mais tarde, em trabalhos que ela estava desenvolvendo e em situações que ela precisava estar, em alguns locais, em acessos difíceis, com irmãos em situações delicadas, e até situações de trabalho com obsessores, né, que ela não considerava como obsessores, mas sim irmãos equivocados e infelizes, que precisavam de muito carinho e amor, esses irmãos, e teve casos de 2 irmãs que foram cuidadas pela família dela, que eram amigos que serviam a ela, que ajudavam no trabalho. Então, ela mostra para a gente que as ligações que nos unem, né, que nos unem e traz para nós, né, para a gente refletir, que a nossa postura diante do próximo faz com que nós formemos ligações de amor e de afeto, que faz com que nós possamos ter aquele trabalho que o Evangelho fala tão bem, né? E essa solidariedade universal que nos une, que é fundamental. E ela disse que a família dela ajudou muito nisso, nessa orientação básica, que, na princípio, ela não entendia, mas que lá na frente, quando ela estava em trabalho mediúnico, ela reencontrou esses irmãos em outra situação, já desencarnados, e em auxílio nos trabalhos onde ela estava, às vezes, com Bezerra, né, que era um dos mentores, Charles, né, e que, às vezes, esses irmãos
mais menos evoluídos que sejam em relação à sua moralidade, mas que tinham as possibilidades de estarem em determinados locais para auxílio nos trabalhos que ela iria desenvolver. Então, ela coloca, né, que o modo de tratar com os espíritos, na sua vida de relação, seja lá qual for, a gente não tem noção das ligações e das amizades que nós formamos e que nos vão ser para a vida toda, né? Então, assim, ela nos traz um olhar que a gente precisa ter para a vida na relação com o próximo, né? Então, entre outras coisas. Além disso, ela, até os 10 anos de idade, apesar de todo esse carinho que ela tem com relação aos pais, ela tinha muita dificuldade, até os 10 anos ela teve que viver com os cuidados da avó, porque ela tinha uma mediunidade muito ostensiva, e já aos 4 anos de idade ela via os espíritos, e principalmente Charles, que é o amigo protetor dela, que foi pai em uma última encarnação e que ela tinha um respeito muito grande. Ela viu ele com muita facilidade, e ela considerava ele o verdadeiro pai, e ela não conseguia considerar o pai biológico nessa encarnação como pai. Então, em alguns momentos, a mãe, que tinha muitos filhos, e o próprio pai, nesse processo, ela muito jovem, não a entendia muito. Então, ela teve até os 10 anos, ela viveu principalmente os cuidados da avó, até porque a mãe, rodeada das situações de vida e com os outros irmãos, não conseguia entender muito das situações que ela vivenciava, porque ela vivenciava do mundo espiritual, né, a vida dela material, mas a relação com a espiritualidade era muito presente. Então, assim, às vezes ela pedia para a mãe que ela queria um vestido que era de uma época que ela usava quando numa outra encarnação. E ela não conseguia, muito jovem, não conseguia entender e por que ela não tinha aquilo, né? Então, assim, era um pouco complicado para ela nessa situação. Ela já aos 4 anos ela já tinha a visão, a audição, e reconhecia, como eu falei, Charles, né, era o que era para ela reconhecido como pai verdadeiro. Então ela chegou a dizer para o pai dela que ela não considerava ele como pai, porque no coração a relação dela com Charles era muito forte. E ela diz aí, numa das situações mais à frente, usando essas circunstâncias que passavam pela vida dela, ela coloca que ela coloca assim no livro onde ela diz assim, sobre faculdade nativa, nas recordações da mediunidade. Ela coloca assim: creio que nasci médium já desenvolvido. Em que sentido que ela diz isso? Pois jamais me dei ao trabalho de procurar desenvolver a faculdade medianímica. Algumas faculdades se apresentaram ainda em minha primeira infância: vidência, audição, o próprio desdobramento, né? Porque ela tinha essa capacidade de emancipação da alma, né? E que isso ela depois foi se colocar como uma das possibilidades, e ela usava, né? Muito na própria percepção, no modo de percepção, para que ela pudesse escrever as obras, né? O Memórias do Suicida, né? Ela jovem ainda, quando ela começa, ela escreve o Memórias, e ela tem todo esse processo dela fazer o desdobramento, estar, né, ser levada pela espiritualidade para estar no ambiente, acompanha todas as cenas, depois retorna, e quando o companheiro, né, o Camilo, vai ditar a obra, ela já tinha visto toda a ambiência, e não só visto, mas sentido também. E a gente sabe que, no caso dela, os sentimentos e a percepção tinha também todo um contexto da sua própria vida, né? Da sua própria história, porque ela esteve naquele ambiente, ela esteve no vale, né? Ela esteve no hospital. Então, ela tinha, além de ser uma obra feita para a divulgação doutrinária, também tinha como nós vamos dizer, um objetivo de tratamento
para ela mesma, porque na medida que ela mesma ia vivenciando, havia todo como se fosse um trabalho de regressão de memória, né? Todo um trabalho com um acompanhamento espiritual que fazia com que ela relembrasse, revivesse, e ela diz até que é colocado uma fita, né? Ela vai relatando, e que ela lembra que depois, quando ela vai retratar a obra, num dos capítulos onde Camilo fala do momento de regressão, aquele mesmo aparelho que ela tinha sido colocado nela, foi feito todo um trabalho com Camilo em relação ao momento de regressão. Então, assim, todo esse trabalho dela tinha um propósito não só de divulgação, mas um trabalho íntimo também de recuperação das suas próprias dificuldades, do seu próprio resgate expiatório, das suas próprias situações. Então, assim, ela não tinha, ela mesma diz que a vida dela não era ela não se sentia em nenhum momento como médium de missão. Muito pelo contrário, ela mesma dizia que ela tinha consciência dos resgates que ela tinha, das situações vividas, das más escolhas, né, em outras reencarnações, e de que tudo aquilo que estava acontecendo com ela eram situações expiatórias, mas oportunidades de refazimento e de renovação de sentimentos e de posturas. Mas o que ela nos traz assim muito forte e que nos deixa assim como um legado para todos nós, né, que somos médios, que estamos buscando a mediunidade, utilizar essa ferramenta com maior propriedade, é você realmente retirar, né, daquilo que você precisa, tirar daquilo que você pode o melhor para o seu crescimento espiritual. E ela conseguiu transformar uma mediunidade de resgate, digamos, em uma mediunidade missionária. Ela conseguiu fazer com que toda aquela dificuldade, né, e não foi com sacrifício, com um sentimento de servidão. Então, ela diz aqui que... Deixa eu só me localizar. Aos 8 anos, ela já tinha sido, num outro desdobramento no corpo astral, de forma natural, ela começou a ser orientada desse compromisso que ela ia ter, da postura que ela ia precisar ter em relação à sua vida. Mas os amigos espirituais, eles mostraram através de quadros parabólicos, com a mesma técnica de percepção já dela vivenciar uma ambiência, né? E que não daria para a gente estudar aqui, daria para a gente pegar esse assunto e traçar um estudo só sobre essa possibilidade dela de desdobramento, né? Mas ele diz que ela começa o primeiro aviso para que ela começasse a se dedicar à doutrina do Senhor, e de que ela teria uma vida de muitas provações, mas que ela precisaria, de uma forma singela, mas que ela precisaria se preparar para o trabalho. Em termos de instrução, a gente fica pensando assim, nossa, como ela administrou tudo isso, né? Ela teve poucas oportunidades de estudo. Ela diz que uma das provações dela foi essa, renunciar sempre renunciar ao desejo que ela tinha de estudar. Uma família muito pobre, com muitas dificuldades, ela não tinha oportunidade de ter uma formação acadêmica. Então, ela sempre estudou sozinha. Ela estudava até umas 2 horas da madrugada, né? E o que ela aprendeu em termos literários, né, de conhecimento, nesta encarnação, né? A gente sabe que ela teve uma encarnação com uma base, mas nesta ela não teve oportunidade de estudo, e ela tinha vontade, mas ela sabia que não ia ter, ela sabia que ela ia ter que renunciar a essa situação, assim como a música, que era algo que para ela era muito forte, né? Na última encarnação como Leila, né, uma das encarnações dela, ela tocava piano e ela teve uma relação muito próxima com Chopin,
E tem lá um relato, também nos Recordações da Mediunidade, um encontro dela com Frédéric Chopin, e o desejo dela até de se dedicar à música e procurar até fazer algo voltado com Frédéric Chopin. Mas Charles já disse que para ela que não era o propósito. Seu objetivo agora não é esse. E uma outra característica muito, muito importante dela é a disciplina, muito disciplinada, mesmo com muita vontade, mas ela respeitava aquilo que o mentor, que o guia, a orientava. Isso é algo que também, para nós, é algo que nós precisamos aprender, né? Ser dócil às orientações dos nossos protetores, né? Ela, em algumas situações, ela até não foi muito dócil e ela teve situações onde ela foi colocada em desafios, mas na grande maioria ela era muito assim atenta às recomendações e às orientações de Charles de Bezerra. Tem no livro Mediunidade Serena, que é um livro também muito rico, onde tem várias entrevistas de Ivone. E numa dessas entrevistas, eles fazem uma pergunta, eu vou até separar aqui, gente. Eles perguntam se ela teria alguma situação de algum acontecimento interessante, né, que ela pudesse passar, que tivesse acontecido com ela e que ela pudesse retratar de experiência para o grupo, né, que estava fazendo a entrevista. Era até do grupo Obreiros do Bem. E ela fala de um caso muito interessante, ela fala do caso que ela foi convidada para fazer ajudar a um grupo no centro espírita, um convite para fazer um trabalho junto a companheiros em sessões de desenvolvimento de médiuns. Tá? E eram sessões, se não de caráter teórico, mas de estudo. Ela não gostava muito, não, mas foi feito um convite para ela, ela morava ainda em Belo Horizonte nessa época. E aí Bezerra a aconselhou que ela não fosse, não aceitasse o convite, né? E que o convite, mas ela não acatou a orientação de Bezerra, porque ela disse que ela considerou o convite muito gentil e ela achou que, em respeito à amizade, ela insistiu em ir nessa sessão, né, que ela foi convidada. E ela se preparou, né, assim, no dia da reunião, era às 7h da noite. Ela, de manhã, ela relata nesse livro, ela diz que, estranhamente, ela tinha hábito muito disciplinada de orar, né? Sempre ao acordar, tinha os momentos dela de oração, inclusive ela tem um caderno onde ela anotava os nomes de todos os... Ela olhava no jornal e ela tinha um caderno onde ela anotava nomes de companheiros que tinham passado pelo suicídio, e ela tinha um momento de oração para os suicidas, momentos de oração pela manhã, e tinha disciplinarmente momentos de estudo doutrinário. Mas ela disse que, ela relata nesse episódio, que ela diz assim, estranhamente, durante o dia, não peguei no Evangelho. Ela disse que nesse dia ela não pegou no Evangelho. Não fez uma prece, absolutamente nada. Aí ela falou assim, senti raiva o dia inteiro, sem saber de quê. Não sei, eu sem querer perceber o porquê. Ao invés de estudar obras doutrinárias, fui costurar. Aí ela disse que começou a costurar roupas pretas, né? E ela começou, digo mais, durante o dia inteiro vi um vulto preto ao meu lado. E não desconfiei de nada. Por volta das 5h da tarde, fui me preparar para ir, né, na instituição que ela foi convidada. Escolheu o quê? Um vestido preto. Coloquei-o sobre o leito
com o intuito de chamar minha sobrinha, que era dona de casa, porque a residência ela ficava atrás, e ela morava numa casa atrás da irmã, né? Então, ela disse assim, a casa era de fundo, ela se arrumou com um longo corredor de pedra e lajes pelo qual deveria eu passar. Quando comecei a andar, ela começou a passar para já sair para ir para o encontro. Um vulto me pegou pelo pescoço e pela parte da nuca. Arrastou-me e atirou-me com força. Eu levei um tombo verdadeiramente imenso. Ela levou um tombo e desse tombo ela acabou quebrando o braço. Ela quebrou o braço, ela disse que ficou meio atordoada, quando ela acordou, ela já estava no hospital, quebrou o braço, voltou para casa e não foi na instituição. Quando ela chegou em casa, já sentada com o braço, né, na tipóia, Bezerra aparece para ela e diz assim, minha filha, eu avisei a você que não fosse, porque ela assim, mas você sofreu o mínimo para não sofrer o máximo. Depois concluí que a sessão a que iria presidir era péssima, pesadíssima. Havia 120 médios desenvolvendo faculdades, e eu não teria condições de enfrentar um trabalho desses. Ou seja, Bezerra a recomendou que não fosse, ela insistiu, e aí aconteceu esse fato do próprio espírito, que estava um dos espíritos acompanhando, a derrubou mesmo com força, com violência, e aí ela diz assim no final, em seguida, logo a seguir, vi Charles, que veio me buscar e mostrou-me todas as cenas da primeira obra dela, que ela já ia fazer lá das Voragens do Pecado. E aí ela diz assim, consolei-me, conformei-me e compreendi que o que acontece comigo fora por a falta de oração, de vigilância. E aí ela relata, né, que às vezes, aí tem outros relatos de histórias onde e aí Bezerra diz assim, sofri efetivamente o mínimo para não sofrer o máximo. Aí ela reflete, o que seria esse máximo? Podia pegar uma grande... Esse máximo talvez fosse uma obsessão. Então, assim, ela relata nessa entrevista, né, um fato onde ela se colocou, né, fora da vigilância e ela fala da importância da vigilância da oração. Então, assim, nessas obras dela, todas as obras, ela expõe muito essas dificuldades que são nossas, né? Que são as nossas ainda em vigilâncias, né? E todas as vezes o amparo espiritual muito presente. Então, ela sempre retrata, né, o respeito e o carinho que ela tem por esses irmãos que investiram, né? Investiram maciçamente, e ela tem noção disso, né? O quanto que eles a auxiliaram para que ela pudesse vencer a si mesma. Então, ela disse que logo depois disso, aos 16 anos, ela começa já a escrever, né? E uma das obras que eu acho que assim, é o que mais tem peso, né? Digamos assim, que marca muito a vida de Ivone, é o Memórias do Suicida, né? Memórias do Suicida é uma obra que deixou, assim, marcou muito a vida, né, de Ivone. E o Memórias do Suicida tem uma história, né? Ele começou, ela ainda era muito jovem, ela retrata também nesse livro Mediunidade Serena, ela retrata que ela começou muito jovem a escrever, ela tinha contato com Camilo, né? Porque ela também tinha uma relação de proximidade com esse espírito, até por conta, não só por conta da própria história entre eles, mas a história do fato do suicídio, né, que ele tinha cometido e ela também em outras caminhadas, e ela começa a escrever, ela escreve na verdade, no primeiro momento, um romance, né? Ela escreve porque Camilo escreve essa obra muito mais como um romance, com uma estrutura de romance, e essa obra ela fica
no primeiro momento, ela vai mostrar na FEB e ela agradece muito, na época, não ter sido aceita, porque, na verdade, a obra não estava pronta. E ela guarda, né, ela recebe essa informação negativa, né, quando ela vai mostrar a obra. Na verdade, o companheiro, se eu vou aqui lembrar do fato, peraí, quem foi? Na verdade, o companheiro que estava na presidência à época né, da FEB, ele não quis nem ver a obra, né? E ainda colocou assim: aqui só entra livro de Chico, né? Então ela retornou com aquela obra e ela, na verdade, achava que a obra, ela desconfiava que aquela obra fosse muitas coisas de mistificação. Ela mesma relata que ela achava que tinha muitas coisas que eram dela, ela tinha dúvidas se aquilo, tudo que estava ali na obra, se realmente não tinham processos que fossem anímicos mesmo, de questões dela mesma. E ela chegou a pegar a obra para queimar. E quando ela foi fazer isso, Bezerra apareceu e disse assim: não, minha filha, não faça isso. E logo depois, Leon Denis pede para... Leon Denis se apresenta para ela e diz que aquela obra precisava ter uma revisão doutrinária. É feita essa revisão e essa obra fica guardada, né? E ela só vai se apresentar 30 anos depois, ela vai ser publicada. E, na verdade, durante esse período todo ficou não só essa, como a própria trilogia, né, da sua vida, também fica guardado durante muito tempo, mas o Memórias do Suicida, depois, quando ela vai reapresentá-lo já com a revisão, o companheiro que, acho que era Vantuil, se não me engano, que era o presidente, ele falou que aceitaria ver a obra, mas precisava ser colocado, datilografado. Ela tinha muitas dificuldades para escrever as obras, porque ela não tinha dinheiro nem para o papel. Ela escrevia muito naquele papel de pão, às vezes a lápis ou a caneta, então ela tinha que passar o papel, pegava o papel, passava para poder escrever, porque ela tinha muitas dificuldades financeiras mesmo. Então, precisava passar todo aquele manuscrito para datilografar, né? Então, ela não tinha máquina de datilografar e levou isso quase uns 7 anos até ela conseguir colocar essa obra na formatação e colocada à disposição. Os relatos que são colocados, né, quem já teve a oportunidade de ler a obra, né, com os detalhes e os equipamentos e tudo aquilo que é mostrado ali com tanta preciosidade e como se apresenta o mundo espiritual, né, com o Vale dos Suicidas e toda a estrutura do próprio hospital. Os detalhes são feitos até antes quando ela escreveu aquilo tudo, foi antes do Nosso Lar. Nosso Lar de André Luiz veio, né? Mas ela já tinha escrito sobre o mundo espiritual, só que ficou isso guardado, e até porque, com certeza, a gente sabe que tudo tem um propósito, né? E para ela tinha um propósito também. Esse tempo que ficou guardado, né? Toda essa obra, quanta coisa ela não teve que trabalhar, né? Quantos de nós será que nós teríamos a disciplina, né, a serenidade, né, de aguardar o comando da espiritualidade para colocar algo, né, para realmente ser útil, ou a gente fica naquela pressa, né, das nossas ansiedades de querer que as coisas aconteçam, né? Não sei quanto a vocês, mas muitas vezes, quantas vezes nós não nos apressamos nas situações, quando, na verdade, o processo mediúnico e as situações que vão acontecer, trazendo para a possibilidade de cada um de nós, né? A gente precisa dar tempo. Tudo tem um tempo e tem um propósito.
e muitas vezes a gente não dá esse tempo. A espiritualidade, todos nós temos os nossos mentores, os nossos amigos, e todos nós temos algum propósito a ser desenvolvido ou algo a ser feito a serviço, não só nosso, como do próximo. Mas, muitas vezes, a gente não dá esse tempo. A gente quer que as coisas, né, aconteçam. O processo de educação mediúnica passa por isso, né? Educar a mediunidade é isso também, né? Então, a Ivone, ela mostra muito essa característica, né? Nós mostramos uma situação onde ela foi um tanto indisciplinada, mas são situações assim pontuais diante de uma vida inteira, né, onde ela foi muito, e ela coloca, foi muito bem amparada em todas as situações que ela diz assim, os melhores momentos da minha vida foi quando eu realmente tive a oportunidade de servir. Então, assim, a gente precisa trazer esses exemplos, né, para a nossa vida, para a nossa prática, né, para a nossa vivência mediúnica, né? Porque ela traz algo muito próximo a nós, né? Ela traz as dificuldades que muitas vezes todos nós tivemos, dúvidas, né? Nós podemos falar por nós quanta coisa as obras dela nos ajudou a entendimento do processo mediúnico, quantas coisas não nos ajudou a entender, né? Ter um olhar diferente para o irmão que a gente fala obsessor, né? Ela nem gosta de falar assim. Ela diz que a gente precisa ter um olhar para esses irmãos, que são irmãos nossos, mas que estão em profundo processo de sofrimento. Eles sofrem tanto que eles se perdem dentro do próprio sofrimento. E é um olhar que muda o foco, né? Muda o foco daquela palavra que a gente às vezes traz, né? O obsessor, como quem é obsessor de quem? Quantas vezes nós não somos obsessores, né? Tanto de outro como de nós mesmos, né? No sentido de não conseguir vencer a si, ter um olhar, né, para dentro de si, perceber suas limitações. Então, a Ivone, nessas obras, né, em toda a sua caminhada, ela mostrou, ela não só serviu, como trouxe a sua mediunidade, né, se colocou à disposição, mas ela mostrou toda a fragilidade todas as dificuldades que ela tinha como algo natural, que faz parte do processo, mas ela tirou dessa dificuldade, não ficou presa na dificuldade, mas ela buscou transformar das suas dificuldades em vida em exemplo de superação, de transformação. Então, assim, possibilidades mediúnicas, ela tinha imensas. Se a gente fosse aqui traçar psicografia, psicofonia, né, premonitória, trabalhou com cura, né, intuitiva, né? Mas o mais importante não é a quantidade, mas a qualidade que ela deu a cada trabalho que era colocado à sua disposição. E é como ela diz, ela nunca se prestou a deixar de servir. Toda vez que o serviço aparecia, ela se colocava à disposição, fosse a hora que fosse, né? E aí a gente se pergunta, quantos de nós, né, estamos atentos, nós estamos disponíveis, né? A gente está aberto para as oportunidades que surgem, estamos observando essas possibilidades, né? Claro que a vida dela é a vida dela com as dificuldades e com aquilo que ela precisava passar, mas ela traz para nós que nós também, cada um de nós, tem as suas possibilidades e também vai ter os seus desafios. Como nós estamos nos posicionando diante disso? E aí, nós já teria muito mais para se colocar aqui, né? Mas a gente vai trazer para a gente buscar um encerramento, né? Infelizmente, já pelo que eu estou vendo, até o finalzinho aqui do tempo nosso,
Nós vamos trazer nesse livro também, novamente, Ivone Entre Nós, ela já na Pátria Espiritual, ela deixa um recado para nós. O título é Aos Médiuns, então é para nós, né? Então eu deixo essa fala que é dessa companheira querida para todos nós sobre tudo isso aí que é a mediunidade. Então ela diz assim: eu também, em minha última existência física, aceitei a mediunidade como sublime ferramenta de trabalho e reabilitação. Foram anos de exercícios. A disciplina, nesse santo mistério, acompanhou-me até os derradeiros dias da minha vida. Apesar de todos os dissabores vivenciados pela incompreensão dos homens, colocava o Espiritismo acima de mim mesma e a mensagem evangélica acima dos homens para que fossem iluminados. Nem todos aceitavam os recursos mediúnicos dos quais eu era portadora, muito menos os primeiros frutos da mediunidade com Jesus. Todavia, esclarecida pelas obras da codificação, guardei silêncio esperando que a obra falasse por si mesma. Longe de mim apresentar-me como modelo para a humanidade, mas é que a receita é antiga, isto é, pertence ao Cristo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Desta feita, se realmente tivermos uma tarefa mediúnica a executar, e se ela representar uma programação dos amigos espirituais, com naturalidade vai aparecer, porque os espíritos do Senhor não estão sujeitos aos caprichos dos homens e o representam com grande competência. Aproveitemos a hora de provação para exercitarmos a paciência e a submissão aos desígnios divinos. Agindo assim, jamais reclames, tudo suportes, desenvolve o hábito da prece, zela pela verdade, confia em Deus e, à luz do Evangelho, entrega tudo ao tempo, sem pressa, porque a seara não te pertence e o Cristo deseja que entre os ceareiros estejam os que plantem a concórdia e rechacem a desordem. Por fim, companheiros da mediunidade, estuda Kardec e confia em Jesus. Que as bênçãos, né, que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade do estudo, e eu acho que esse final, né, fica muito forte para nós, né, que ela nos falou aqui, companheiros da mediunidade, estuda Kardec, porque precisamos muito estudar, e confia em Jesus, que é o guia e modelo da humanidade. Finalizou, Ana? Oi? Finalizou. Finalizando. Muito obrigada por sua explanação. Bastante interessante a vida de mediunidade da Ivone, as lições que ela nos deixou, principalmente da resiliência, da resignação e da aceitação da missão e do poder educativo da mediunidade, né, para todos nós. Que possamos realmente aproveitar, nós médiuns e os aspirantes a médiuns, como disse o Babler, muita gente quer ser médium, né? Que a gente aproveite dessas lições e realmente estude bastante, porque a maior parte dos nossos erros, ou quase todos eles, é da ignorância. Então, vamos... Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa antes. Eu convido a todos que mergulhem no estudo de Ivone, busquem as obras dela, que são riquíssimas, porque o que a gente colocou aqui é muito pouco em relação ao que ela tem a oferecer de ensinamento, né? Então, convido a todos que busquem mesmo, porque vale a pena, muito, muito mesmo. Primeiramente, eu queria agradecer você, Ana, pela apresentação e
E fazer só um comentário, né? A gente estava aqui, minha esposa e eu, enquanto você estava falando a respeito das dificuldades que ele encontrou na vida, né? A gente disse assim, a vida dela é bem parecida com a de Chico Xavier, né? Que teve um processo de evolução dentro aliado à mediunidade, né? E se manifestou de diversas maneiras e bem caracterizado com um conjunto de provações bem fortes, mas ao mesmo tempo com o apoio, né, do mentor dela, né? E da mesma forma que tinha lá o Emmanuel, o mentor do Chico, assim muito interessante realmente a vida dela, e muito obrigado por ter trazido um pouco dessa experiência para a gente. Eu que agradeço a oportunidade mesmo de estudar um pouco mais, né? Porque quando a gente passa a estudar um pouco mais, por mais que a gente tenha leia, né? Quando a gente retoma a leitura, né, da vida dela, a gente para refletir de novo, né? E rever novamente situações que nos pertencem, que a gente deixa esquecidas, que você colocou, né? Todos nós temos os nossos amigos espirituais, né? Mas nós precisamos estar buscando, né? O quanto que até Chico, né? Chico, Ivone, né? Eles estão os amigos espirituais estão próximos porque eles estão buscando de alguma forma essa proximidade. E nós muitas vezes não, nós temos os nossos amigos, mas a gente esquece, né? A gente quer buscar da nossa forma e não estar disponível para as situações que a vida nos oferece. A gente quer fazer a vida do jeito que a gente deseja. E esses irmãos não, eles se colocaram à disposição daquilo que era necessário para a vida deles. A gente precisa aprender a se colocar dessa forma, pelo menos é o que eu vejo assim, o quanto que a gente ainda é indisciplinado em relação às possibilidades. As possibilidades existem para todos nós, claro que cada um dentro da sua necessidade, né? Mas o quanto que a gente também tem amparo e o quanto que a gente se deixa, né? Os amigos espirituais às vezes estão gritando as situações para a gente e a gente não dá conta, porque a gente não quer fazer, não quer deixar, não quer renunciar, né? Não quer ter a disciplina necessária que esses irmãos tiveram na sua vida, né? Essa disponibilidade, essa renúncia, que nos falta ainda. Nós somos muito reticentes às boas intuições quando elas conflitam com os nossos interesses. É isso aí. Mais alguém? Bom, agradecer aí de novo, né? Eu sempre falo para a Beth, quando vem, sempre vem bucha para a gente. Mas você foi legal essa vez, você não trouxe tanto assim. Eu gostei quando você falou que ela se apropriou da mediunidade dela. Acho que você trouxe uma palavra que é o que a gente tem que fazer com as coisas que a gente tem. A gente estava discutindo isso antes da reunião, que tem alguns médios que não sabem que são médios, não quer ser médio, porque veio com a mediunidade, veio porque a gente quer que vim, né? Ninguém vem porque o homem lá fala, o homem deixa a gente escolher, né? Essa é a bondade do Pai. Ele dá o livre-arbítrio para a gente, então, se a gente vem com essa mediunidade, é porque, de alguma forma, nós aceitamos isso, e tem aquelas pessoas que vêm sem mediunidade, e quer ter mediunidade, fica brigando com isso, fica lá no centro, não sei o que lá, não sei o que lá, não, ou vem outro fala, você é médio, e aí você quer fazer as coisas. Então, você trouxe muito bem essa palavra, ela se apropriou e fez o melhor. A gente tem que fazer isso, pegar o que é dado para a gente e fazer o melhor. E ela foi uma pessoa que eu considero muito, porque eu acredito o seguinte, que ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, certo? No nosso nível espiritual, a gente mais aprende pela dor. Eu costumo dizer que eu prefiro aprender pela dor dos outros, que a gente não sofre, né? Os outros fazem errado, a gente vê que está errado e não faz, né? E outra, além da gente não sofrer, nos dá a oportunidade da compaixão, né? Que aí é a precursora da caridade, né? Então, ela trouxe isso para a gente. Ela sofreu, ela passou por tudo isso e depois ainda passou isso para nós. Da mesma forma que André Luiz veio e trouxe todo
aquela informação que ele sofreu e falou, eu não quero que outras pessoas passem por isso. E a gente não aprende isso, a gente tem que sofrer para isso. É que nem você falou, é assim, aí no final você vem e fala, você não podia ler ao final, né? Porque aí põe a gente em creche de novo, que a gente tem que passar por tudo o que a gente tem que passar mesmo, não vai ter jeito, e a gente tem que ser resignado, que é o que deve ser feito. Mas no resumão, assim, que eu vi, não sei se vale a pena, é assim, quando há uma proposta própria, né, um compromisso nosso, né, é muito fácil identificar como é que a espiritualidade, ela arquiteta uma trama envolvendo vários espíritos, né, para que todos os envolvidos, né, possam reorganizar as ações de modo a avançar, assim, na escala evolucionária, mas sempre, como a própria Ivone falou, né, na senda do Cristo, no Evangelho. E se a gente fizer isso, com o que a gente tem, com o que a gente vai se apropriar, a gente vai ter isso, esse espírito, você que trouxe isso para a gente agradece muito isso, que está sendo muito, muito gratificante para nós. Muito obrigado, viu? Foi muito edificante para nós aqui. Vamos passar meses aí pensando nisso aí. Eu que agradeço, e mais uma vez, desde a gente ficar pensando, vamos estudar, mergulhar no estudo das obras dela, porque ele faz com que a gente mexa com os nossos corações e veja a bênção que é a mediunidade, o quanto que nós podemos, quanto que o Pai foi misericordioso nos oferecendo essa oportunidade, porque, como a própria Ivone diz, uma vez que Bezerra falou para ela, nós espíritas somos, muitos de nós fomos criminosos, fomos companheiros que tivemos muito distantes da lei de Deus, fazendo atos terríveis e nos arrependemos e queremos fazer diferente. Mas, para fazer diferente, não tem outro caminho que não o caminho do Senhor Jesus, e o caminho dele não foi para seguir o Cristo, não tem como ser com facilidade, né? Tem que ser com renúncia, com disciplina e com muito amor. Mais algum comentário antes do encerramento? Então, vamos respirar fundo, depois de tantos ensinamentos, de tantas reflexões. Vamos agradecer ao Pai a oportunidade dessa tecnologia maravilhosa que nos aproxima, embora a distância física. Agradecer ao Mestre Jesus por ter nos deixado tantos exemplos, por ter nos apresentado uma doutrina de amor como a humanidade ainda não havia conhecido. Vamos agradecer aos missionários que vieram depois, trazendo o cristianismo redivivo, os nossos mentores, e principalmente a graça de termos conhecimento da doutrina hoje, podermos estudar, podermos discutir, podermos ouvir companheiros com as suas experiências, seus testemunhos, suas dificuldades, suas esperanças, enchendo o nosso coração de alegria, de fortalecimento na fé, de confiança, de que, embora sejamos ainda uma humanidade que engatinha na sua evolução, já temos muito de bagagem para podermos colocar em prática aquilo que o Mestre Jesus, há 2000 anos, demonstrou com tanta simplicidade. Que saibamos seguir os seus passos, fazendo dos nossos dias missões de amor ao próximo, de amor a nós mesmos, de sabermos as nossas responsabilidades como ser educando no planeta Terra, alguém que busca experiências, aperfeiçoamento, evolução, que saibamos nos doar
viver em simplicidade, como exemplo trazido pela vida da Ivone, de Chico, de Madre Teresa de Calcutá, de Gandhi, de tantos exemplos que estão próximos, porque se nós achamos difícil seguir os passos de Jesus na íntegra, ele nos deixou tantos exemplos já próximos a nós, que saibamos aproveitar todas essas lições e que sejamos um ponto de luz aonde passarmos, que sejamos cada vez mais exemplos de esperança, modelos de paz e de amor. Agradecemos imensamente por estarmos reunidos e que as nossas benesses hoje recebidas possam ser compartilhadas com os irmãos encarnados e desencarnados que seriamente estiveram conosco, ouvindo as palavras de esperança e de amor. Gratidão e que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Muito obrigada.